Meu primeiro trabalho aconteceu de forma informal. Também eu busquei isso sozinha, eu via situações acontecendo na minha vida e eu não gostava de reclamar, né? Nunca gostei de reclamar para meus pais. Eu não sei se algum dia eu reclamei alguma coisa para eles, na verdade. E eu tinha vontade de ter coisas já, né? Porque tinha uns 10 anos, 11 anos, e eu já tinha vontade de comprar prendedor de cabelo bonito, eu tive vontade de comprar um shampoo, eu tinha vontade de comprar uma sapatilha, que estava parecendo a época das sapatilhas, pulseirinhas, mas não tinha muito dinheiro, né? No meu quintal, eu morava lá no Jardim Dourado, tinha um pé de tucumã. E nós tínhamos uma cesta de palha, meu pai é da FUNAI, sempre tinha artigos de palha em casa. Minha mãe ia descansar à tarde, né? Porque eu não queria que ela soubesse. E eu pegava aquela cesta e enchia de tucumãs. E eu andava nas ruas do Jardim Dourado vendendo tucumã. Eu posso dizer que esse foi o meu primeiro emprego informal, por mim mesma, eu era minha empresária, né? E eu vendia os tucumãs na rua, sozinha, hein? E vendia todos. E aquele dinheiro, eu comprava coisinhas para mim. Eu acho que meus pais sabiam, mas eles, né, e eu não ia falar, porque eu não queria que eles se sentissem constrangidos, porque eles sabiam que eu precisava daquele dinheiro para comprar minhas próprias coisinhas. Com esse dinheiro do tucumã, eu tive meu segundo emprego. Eu comprei uma lata de leite moça. Não era barato para mim, não, a lata de leite moça. E eu comprei uma lata de leite moça e eu pedi 2 colheres de Nescau para minha avó, que já faleceu. Acho que minha mãe nem sabe dessa história da colher de Nescau. Eu pedi 2 colheres de Nescau para ela. Quando eu saí da aula, eu fui para a casa da minha avó. Ela me deu 2 colheres de Nescau, enroladas no filtro de café. E eu fiz o meu brigadeiro. E eu levei para vender na escola. Meu primeiro dinheiro do brigadeiro, eu lembro exatamente o que eu comprei. Eu comprei um prendedor de cabelo muito bonito, que era um da moda, da época que abria e fechava assim, ó. E eu comprei esse prendedor de cabelo com esse dinheiro do brigadeiro. E aí eu fui vendendo, comprava uma lata todo dia e fazia um brigadeiro e sobrava um dinheirinho. E assim eu fui. Não tinha vergonha nenhuma de fazer isso. Para mim era uma honra. E eu tinha um dinheirinho pouco para comprar uma merenda, para comprar alguma coisa que eu via, comprava um papel de carta, né? E eu comprei um livro também com esse dinheiro, né? Porque os professores passavam livros paradidáticos para a gente ler. E muitas vezes eu não tinha esses livros. Tinha que comprar um livro para fazer uma prova. E eu passei por muitas situações que eu não tinha esse livro, então eu não fazia a prova do livro. E aí eu tinha que estudar muito para a minha outra nota superar a nota que eu perdia porque eu não tinha o livro. E aí com o dinheiro do brigadeiro eu comprei um livro para eu ler. Paradidático, né, que era uma história, era Ana alguma coisa o nome do livro, e foi com brigadeiro. Esse foi meu primeiro emprego. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma faculdade, tinha na época uma bolsa chamada Bolsa de Trabalho, onde os alunos se inscreviam e passavam por uma seleção. Foi na minha primeira faculdade de Ciências da Natureza que eu fiz, antes de fazer faculdade de Biologia. E eu me inscrevi e eu passei na seleção. Quanto era a bolsa de trabalho? R$150. Então, meu primeiro salário que eu ganhei, que eu não vendi algo, né, que eu ganhei foi R$150 como bolsista de trabalho da faculdade. Esse foi meu primeiro trabalho, vamos dizer que era uma bolsa de trabalho. E aí depois eu fui ser bolsista de iniciação científica e aumentou um pouquinho mais. Aí eu já ganhava R$240 como bolsista do PIBIC e do CNPq. Com esses R$240 eu comprava muita coisa, viu? Comprava meu vale-transporte para a minha faculdade, comprava uma merenda, comprava um lanche, comprava uma blusinha, uma sandália. Minha vida começou a melhorar. Quando eu estava cursando a faculdade de Biologia, eu fiz faculdade na Universidade Federal de Rondônia, eu fiz o concurso para professor do Estado, só para ver como é que eu estava. E eu passei nesse concurso em 7º lugar. E eu estava cursando a faculdade ainda. Prorroguei posse, demoraram para chamar, né, um pouco, e aí é o tempo que eu graduei. E eu entrei como professora da rede estadual. Quando eu assumi o emprego como professora da rede estadual de Biologia, eu fiz uma promessa para mim mesma. É importante, esse foi meu primeiro emprego, mas ele começou com
situação intrínseca a ele. Eu queria ser a professora que eu queria ter tido, né? E assim eu fiz. Quando eu assumi o emprego, meu primeiro emprego de professora da rede estadual, eu fui ser professora na escola que eu estudei, né? No Colégio Tiradentes da Polícia Militar. E quando eu assumi, eu disse, eu vou ser a professora que eu gostaria de ter tido. Meus alunos estão aí para me referendar. Eu pouco escrevi no quadro. Na verdade, eu nem me lembro se eu escrevia no quadro. Acho que não, porque eu não enxergava o quadro. Então, eu passava minhas aulas inteiras falando muito. Falava, explicava, contava histórias, fazia com que aquele assunto, aquele conteúdo fosse o mais interessante do mundo. Fazia o que tinha que ser feito para que meus alunos entendessem o que eu estava falando. Os que tinham livro, os que não tinham livro, os que enxergavam quadros, os que não enxergavam. Só me ouviam e entendiam o assunto. E aí eu trouxe metodologias diferenciadas, né? Muitas aulas fora da sala de aula. Eu não gostava muito de ficar dentro da sala de aula. Então eu ia para campo, muitas aulas de campo, muitas aulas em laboratório, para contextualizar o conteúdo e que aquele estudante, aquele aluno vivesse a matéria, né? A gente falava matéria, agora fala objeto do conhecimento, mas era matéria, e ele entendesse de fato. E assim eu fui, né? Então, meu primeiro emprego foi um resgate, eu digo que foi um resgate do que eu vivi na escola, a minha vontade de fazer melhor e a vontade de encantar os meus alunos, né? E eu tenho uma frase que eu trago que referenda muito minha primeira atividade docente, primeiro emprego, que eu falei assim, quando os olhos brilham. Porque eu criei essa frase porque eu vi aqueles olhinhos olhando para mim, vários olhinhos, e eu via o brilho nos olhos deles. Então, eu sempre falava para as pessoas, eles me perguntavam, Dani, como é que você sabe que tua aula está legal, tua aula está boa? Eu falava, quando os olhos brilham. Como assim? Eu não sei, quando os olhos deles brilham para mim, eu sinto que está tudo bem. Então, essa era a minha referência, eu uso isso como referência até hoje, né? Eu faço com que os olhos brilhem. Então, meu primeiro emprego foi como professora, mas o informal foi vendendo tucumã e brigadeiro, que eu tenho muito orgulho disso, porque me deu força, me fez entender que a gente pode, né? Que não tem tempo ruim, que as coisas são possíveis de acontecer. E uma coisa muito importante, existem oportunidades, né? E as oportunidades estão aí para você chegar até elas e superar. E elas me fortaleceram muito as minhas dificuldades. As minhas dificuldades me fazem sempre ser uma pessoa melhor do que eu sou, né? Então, nada disso me abalou. As pessoas dizem, Dani, você ficou com algum trauma? Não fiquei com trauma nenhum, não fiquei com medo nenhum. Eu amo comer tucumã, gosto muito de tucumã, gosto muito de brigadeiro. Se for preciso, eu vendo tucumã novamente, vendo brigadeiro novamente, foi orgulho para a minha vida. Ser professora é um orgulho para mim, tudo que eu trabalhei, já vivi, tudo que aconteceu na minha vida é motivo de orgulho para mim, né?